Então nós temos uma pergunta. Foi perguntado se macumba tem poder. Evidentemente que tem poder quando a gente está na mesma sintonia, quando a gente está no mesmo nível vibratório. E quando a gente eleva as nossas vibrações, não tem elemental, não tem ninguém que possa interagir conosco. Quando eu emito umas vibrações de inveja, maldade, qualquer tipo de pensamento negativo para outra pessoa, ela só vai absorver caso ela esteja no mesmo fator vibratório da qual essa pessoa está emitindo. Se não tiver, não tem macumba, não tem nada que atrapalha. Então, para quem está sutil, macumba não existe, mal olhado não existe, inveja não existe. Só existe para aqueles que estão naquela frequência. E perguntou também se nós temos possibilidade de transmutar karmas numa encarnação. Temos possibilidade de transmutar karma, temos possibilidade de ascender, desde que nos esforcemos, desde que transmutemos todos os sentimentos negativos. Agora, se tiver muito e não foi trabalhado lá atrás, em uma encarnação é muito difícil a gente ascender, sendo que não fez nada lá atrás. Aqueles que estão fazendo, aqueles que fizeram, aqueles que começarem a fazer, evidentemente que não demorará muito para atingir a ascensão. Depende muito do empenho de cada um. Agora, se a gente ficar empurrando com a barriga, encarnação por encarnação, procrastinando, deixando a vida nos levar, a vida leva eu, aí fica difícil. Aí vai demorar muitas. E sabemos que a média de atingir uma ascensão, adquirir uma iluminação, é em torno de 150 encarnações, reencarnações. E tem aqueles mais dedicados, mais esforçados, que chega a 60, 70, 80 encarnações, adquire a iluminação. E tem aqueles que atinge 250, que é o máximo de encarnação, e não atinge a iluminação, precisa ser designados para outras moradas do Pai para continuar os seus desígnios. Aqui ele não adquiriu ele perdeu essa oportunidade de todas as encarnações. Alguma dúvida, pergunta? Oi, meu. Não, falta muito. Falta muito para a gente chegar a Vona. Mas esse falta muito também é relativo. Falta muito para quem está com o braço cruzado. Falta menos muito para quem está. Então, para adquirir a iluminação, para não ter mais sequelas, não ter mais pendências aqui para ser resgatado. Isto quer dizer, sai de um corpo físico com os corpos inferiores já trabalhados, já não tendo anomalia, e volta para cá, caso queira, numa missão sem anomalia nos corpos inferiores, com alguma tendência do corpo físico, da psique humana,
algum envolvimento emocional, mas não karma para resgatar, não fobias, traumas, sentimento de culpa, medo, nada disso. Aí e vai para morôncia, mundo moroncial, depois para morôncia, e depois passa para o mundo espiritual, aí não pode encarnar mais num corpo físico. Ok? Mais alguém? Não entendi, desculpa. Esses espíritos com muita sabedoria. Não, não tem a ver, não. Tem irmãos que ficam muito tempo junto conosco, mestres, e tá bom, mas nada é estático, tudo é dinâmico. Chega uma hora eles precisam mudar, não pode ficar eternamente num planeta. Tudo é dinâmico, tudo vai mudando. Então tem seres que ficam. Esses seres que falam assim, dura milhões de anos ou 600 anos, isso daí não é num corpo físico, não. Pode ser uma missão que ele tem para realizar na Terra. O corpo físico não suporta mais do que 100 e poucos anos. Então, não há possibilidade de um mestre durar encarnado coisa de mais de 120 anos. Então, esses, quando falam assim, um mestre está conosco, coisa de 600 anos ou milhares de anos, tal, ele está cumprindo a missão aqui na Terra, nesse tempo. Mas encarna, desencarna, encarnou num corpo físico, pode ter certeza que está como mortal ascendente. Quem mais? Então hoje nós vamos estar falando, até a câmera aqui. Hoje nós estaremos falando de nova fase. Essa nova fase que nós estamos adentrando é saindo de conceitos antigos, velhos, e entrando em energia multidimensional, entrando em conceitos multidimensionais. Então, é importante que a gente entenda isso e faça parte dessa energia, seja receptivo a essa energia. O sistema de rede da malha magnética desse orbe está sendo preparado para alcançar patamar vibratório mais elevado, compatível com as mudanças impostas pela fase atual de transição planetária. Então, começou a transição planetária em 1951 e nós estamos quase na metade dessa transição que dura 200 anos. Então, nós estamos no momento crucial da transição planetária. E esta fase é uma fase muito crítica, porque ela é conhecida como a fase da revolução. Revolução de conceitos e paradigmas. 2012 começou uma energia para tirar as pessoas, os seres, de cima do muro. Ou escolhe a sombra ou escolhe a luz. E 85% está indeciso ainda para que lado vão. Então, as mudanças de frequência afetarão muitos sistemas, todos interligados em uma programação divina previamente estabelecida por nosso amado Criador.
eventos cósmicos advirão desta nova fase vibratória que o planeta está inserindo. A programação é muito abrangente e a rede magnética, nos níveis sutis, está sendo imantada numa nova modulação elevada e, consequentemente, uma nova realidade se implantará a partir dessa transformação que já estão ocorrendo desde o advento da frequência crística, estabelecida e implantada quando da entrada do orbe na energia da nova era dourada. Então, essa energia multidimensional, ela está abrangendo todo o planeta. E quando o ser absorve e vivencia essa energia, ele se torna um ser multidimensional. Esse ser multidimensional é aquele que vibra 70% na espiritualidade e 30% na matéria. Esse é o ser multidimensional. É o ser que se dá, é o ser que já tem gosto de ajudar seu semelhante, é o ser que é fraterno, é o ser que está vivenciando o amor incondicional. Isto aqui, 1% de toda a criação terrena. 1%. Sendo que 85% está 0% na espiritualidade e 100% na matéria. 85%. Então, podemos considerar esse orbe muito denso. Esse orbe é muito pesado, principalmente para aqueles que estão se sutilizando, estão percebendo cada dia mais o quão denso é esse planeta. Está percebendo como uma pessoa pode sentir prazer em prejudicar outra pessoa. Quando ela começa a se sutilizar, ela percebe claramente o quanto de pessoa vibra ainda nessa energia de se sentir bem, fazendo mal para o seu semelhante. Isto é altamente nocivo para a sua evolução. Está perdendo uma grande oportunidade de evoluir aqui na Terra e até para ficar aqui na nova era. Eventos cósmicos advirão desta nova fase vibratória que o planeta está inserindo. Todo esse cenário é bem conhecido e alardeado em todos os sistemas em que aderiram a essa nova modalidade de frequência. De um modo geral, todo o universo receberá as transformações geradas deste movimento energético. Todo o universo local, todo o universo de Nébadon está passando pela transição planetária. Então, todos receberão as transformações geradas deste movimento energético. Todos os sistemas estão naturalmente sendo beneficiados por tal movimento, cada um vibrando dentro da frequência compatível do seu salto consciencial. É efeito cascata, onde todos serão contemplados com o aumento da capacitação energética e de sua capacitação de suporte. Então, quando o ser ele se sutiliza, ele recebe mais essa energia. Quando ele perdoa, ele recebe mais essa energia. Quando ele sai do blá blá blá, Pai Nosso, Ave Maria, não que isso é ruim, mas só falar não refresca nada, não ajuda nada. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Quantos não falam isso e não perdoam? Então é hipocrisia. Então, à medida que o ser começa a falar e vivenciar, essa energia começa a manifestar
nos seus corpos superiores, consequentemente descendo para a matriz energética toda. Então, é importante que a gente entenda e comece a sair da ilusão e entrar no real. Real é deixar de sectarismo, dogmatismo e partir para a sinceridade e propósito de uma conexão com Deus. A conexão com Deus é aquela que a gente procura perdoar, se esforça para perdoar. É aquela que a gente tem o prazer de ajudar nosso semelhante. Isso é conexão com Deus. E o que as religiões fizeram foi uma distorção muito grande. Eles não prestaram atenção nos ensinamentos de Jesus. Eles criaram, através de uma vontade filosófica, cada um criou um método supostamente para se conectar com Deus. E só atrapalhou a humanidade. Foi um entrave muito grande para a humanidade, essas distorções de religião. Então, quando a gente se conecta com a energia do Pai, o amor verdadeiro, o amor que ajuda, que não cobra nada em troca, o amor que quer ver a pessoa bem, o amor que perdoa, isto é ligar com o Pai. Quando a gente se liga com o Pai, não precisa bandeira de religião, dizer que meu Deus é melhor, meu segmento é melhor, não precisa disso. Precisa de humildade, precisa vivenciar o amor incondicional. Aí passa da religião para a religiosidade. Religiosidade é quando a gente exercita ou vivencia aquilo que nos conectou com Deus. Essa é a sinceridade de propósito. A sua hierarquia trabalha em conjunto numa relação muito próxima de comprometimento constante para que as transformações necessárias se estabeleçam em equilíbrio e harmonia. Atentem para todos os aspectos da grandiosidade do momento que estão vivendo. Abram os olhos e os corações e deixem-se invadir pela energia cósmica que os sustentará sempre. Permitam-se ver a realidade divina. Assumam a sua divindade para que possam definitivamente entrar na vibração multidimensional e permanecer nela. Uma nova realidade se apresenta de grandes realizações, acreditem. Coragem e confiança em seus corações. Eu vos amo, querido e amado comandante Astar Sheran. Então, esses mestres não é de hoje, estão nos alertando para que possamos sair da ilusão e entrar no real, entrar numa consciência crística, entrar na energia, vibrar a energia do Pai. Aí nós vamos perceber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e vamos perceber por que Jesus disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tendo a consciência que nós somos a energia do Pai, nós fazemos parte da energia do Pai. E quando a gente vibra com essa energia, aí aparece todo o potencial. Hoje a gente vibra com a psique humana, recebendo hoje do ego negativo. Hoje, ele que dita as normas. O ego negativo é que dita as normas. Então nós precisamos ter uma postura de firmeza, atitude, perseverança, persistência, disciplina, para que nós possamos sair dessa ditadura sobre o ego e passar pelo o amor verdadeiro, que é a consciência crística. Perguntas? Oi, meu irmão.
Então tá. Em primeiro lugar, é uma individualidade. Comandante Astar é um ser, Arcanjo Miguel é outro ser. O que ocorre é que eles vibram na mesma raio, na mesma sintonia de cores, de raio. Então ele pertence ao azul índico e o Arcanjo Miguel também pertence ao raio azul índico. Quem falou isto, eu tenho um DVD gravado, foi o Laércio Fonseca, é um físico de Campinas, que eu assisti várias palestras dele e ele tem boas intenções e ele tem um potencial muito grande, mas pouco conhecimento na espiritualidade. Ele disse que o comandante Astar não é um ser, é um comando. Isso não procede, de hipótese nenhuma. Ele é um ser que não teve uma vivência encarnado como ser mortal ascendente. Ele é um ser que não precisou passar por essa experiência que estamos passando. Ele é muito querido e é o braço direito, digamos assim, do Sananda, Jesus. Ele trabalha muito em pró do universo local de Nébadon. É um ser de muita luz, é um ser queridíssimo. Ele impõe respeito sobre as trevas. Ele é firme, mas muito amoroso. Ele não brinca em serviço. A falange trevosa treme quando ele está presente. E ele está presente sempre. Nós é que atraímos a falange e sai da alçada dele. Quem mais? Mas esse Laércio, ele tem, se ele, e quero crer que isso vai ocorrer, porque me parece que ele tem bons propósitos, ele tendo um pouquinho mais de abertura espiritual, ele vai ser uma peça muito importante para ajudar também o despertar das pessoas. Agora, ele é muito teórico. Então, ele é muito teórico. É igual uma turma lá de São Paulo que estuda o livro de Urântia. Eles são esforçados, são interessados, são bastante devoto no que o livro fala, mas só no que o livro fala. Não tem um assessoramento da espiritualidade. Quando tiver, vai ser muito mais fácil para eles decodificarem. Eles mesmos não acreditam que existe reencarnação porque o livro não fala. E a espiritualidade nos explicou que não fala porque queria e está querendo atingir todos os segmentos religiosos, mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação. Então, fala entre linhas para que possa decodificar. Então, tem muitos casos aí que estão, sabe, as pessoas estão com boas intenções, mas o que mais precisa é um assessoramento com a espiritualidade. Exato. E está cheio, viu? Está cheio. Não passa a ser um falso profeta porque tem boas intenções e não está enganando igual muitos segmentos religiosos que estão enganando o seu fiel, induzindo uma fé através do dízimo e fazendo que aquela fé os cure através da fé, não através da reforma íntima. Então a pessoa que eu não esqueci não, viu, meu? A pessoa que vai expandindo a consciência,
ela vai percebendo que a conexão direta com o Pai é fé, concentração, sinceridade e propósito. É aquela que você vai deixando os rituais. É aquela que você não vai precisando de tantos intermediários. É aquela que você quer realmente decodificar o que Jesus falou e deixou. Oi, meu irmão. Como se consegue ter verdadeiramente essa assessoria espiritual do caso? Porque no caso você falou que o Laércio é um pouco teórico, né? Ele realmente já viu alguns livros, então a gente pega a teoria. Você falou que necessitaria dessa seria uma canalização espiritual. Então, quando você se propõe, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Quando dá abertura, quando tem sinceridade de propósito e dá abertura, devagarzinho vai chegando de alguma forma essa conexão, ou psicográfico, ou telepático, ou psicofônico, de alguma forma vai chegando. Desde que a pessoa realmente ela abre, dê abertura, porque tem pessoas que elas estão tão convictas no que a literatura faz, que ela não se preocupa tanto com uma canalização. Ela acha que o livro, a escritura, está certo e não precisa mais de nada, e se baseia através disso. E fica num sectarismo, dogmatismo, e aí se perde, porque pode ter influência do plano errante, ele tomar outra linha. Nós não vamos citar nome não, porque nós não estamos aqui para criticar ninguém, nós estamos aqui para relatar fatos para que nós possamos nos melhorar através do que é visto, do que é percebido. Não crítica, porque nós temos muitas coisas para ser consertada, mas muitos seres começam até com uma boa intenção, o dinheiro vai subindo na cabeça, vai se perdendo. Essas igrejas que recebem muito dízimos, nós sabemos a Igreja Católica, a máfia que é o Vaticano, o aperto que passa o bendito Papa Francisco, o aperto que ele está, o ninho de cobra que ele está lá. Tudo por causa da ganância do dinheiro, do poder. Aí entra os Illuminatis, aí entra o governo oculto e acaba a máfia junto, e aí se fortalece nas trevas e enfraquece na luz, e o tombo é maior. Só um minutinho. Esses Illuminati, eles têm um poder muito secreto de interagir através do poder. Eles trabalham muito com poder. Então, se tem uma pessoa gananciosa e querer o poder, eles assessoram, ligado ao governo oculto. Então, a maior parte desses políticos pertence à falange dos Illuminati, que por sua vez pertence ao governo oculto. A maior parte. E tem os mais destacados que nós não estamos também para julgar, porque aí iria mexer com política, isso não é bom. Mas tem os mais embrutecidos, os mais ligados ao governo oculto. Todos os segmentos têm que ser ligados ao governo oculto. Não tem um segmento religioso que não tem infiltração do governo oculto. Mas é percebido que na Igreja Católica também, por seu número extremo, é uma das maiores facções ligadas ao governo oculto. Quando o Papa fala assim, ore por mim, reze por mim, é para que ele consiga plantar a sementinha para desfazer,
porque muitos outros papas não conseguiram. E ele veio com a intenção de empobrecer a igreja, no sentido de tirar aquelas ladainhas das missas e colocar ação, colocar fraternidade, colocar humildade, não ostentação, não ouro, não... E ele veio com esse propósito. E que precisa muita oração de todos nós. Quem mais? Papa Negro? Não, ele está ligado. Ele está ligado à luz, ele veio com propósito. Tem uns carismáticos, tem outros menos carismáticos. Tem uns influenciáveis, tem uns que foram eleitos pela ordem dos Illuminatis, mas cai rápido, cai. Como o Papa João Paulo, ele ficou muito tempo porque ele era assessorado pela luz. Esse Papa Francisco também é muito assessorado pela falange de luz. Então, para ajudar a reverter esses conceitos, para diminuir a podridão da Igreja Católica, não só da Igreja Católica, todos os segmentos têm podridão. Mas agora, com isso, não vamos esquecer que tem muitos padres maravilhosos, tem muitos pastores maravilhosos. Não vamos radicalizar, mas que tomemos cuidado para não entrar na malha dos falsos profetas, que está cheio. E cada vez vai aparecendo mais. Quem mais? Não entendi. É dito e sabido que nos finais dos tempos, finais do tempo é final de um ciclo. Cada transição planetária tem um ciclo. Cada ano tem um ciclo, cada semana tem um ciclo, cada dia tem um ciclo. Então nós estamos, finais dos tempos, é final de um ciclo. Esse ciclo vai sair da era do Kali Yuga para a Shanti Yuga, a era do ferro, a era da guerra, para a era da compaixão, a era da transmutação. Essa é a nova era. Então isso é um ciclo. Então esses finais de tempo é final de um ciclo para passar para uma nova era. E não se atenha com Apocalipse. Isso daí é uma das maiores berrações que existe. Sai que é fria, sai que é fria. Isso daí é só para implantar medo para a humanidade, e a falange trevosa só induz o incentivo. Você pode, você consegue, você é um ser de luz, não um pecador. Você é um ser em evolução. Você é um filho muito querido pelo nosso Pai. Isto é a luz. As trevas vão aparecer cobra, serpente com tanta cabeça, o mundo vai pegar fogo, vai não sei o quê. Isso é induzir o medo. O que nós precisamos, sabe o quê? É nos melhorar cada dia. Isso nós precisamos. Sabe para quê? Para que nós possamos estar uno com a energia do Pai e ser felizes. Crescer espiritualmente, ajudar nosso semelhante, resgatar o que tem que resgatar, sendo feliz. Sendo feliz. Isto sim é a luz. A luz diz, se você pecou, se você errou, se você escorregou na casca de banana, estuprou, fez aborto, roubou, matou, não fica com sentimento de culpa, fica firme e forte para resgatar seu erro. Cortou uma árvore, teve a consciência que aquilo não é bom, ao invés de ficar chorando porque cortou uma árvore, plante duas. Plante duas, sem sentimento de culpa. Porque chorar o leite derramado não leva a nada. Águas... Oi, meu irmão.
Esse é o propósito de tolir a pessoa, mostrar que ela é fraca. E Jesus não. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o lema de Jesus, nos enaltecer as nossas virtudes. E os nossos defeitos é que tenhamos muita força com as nossas virtudes para suportar as vicissitudes do nosso erro. Com aceitação, resignação, paciência, fé, nós vamos resgatando o que tem que resgatar sem sofrimento, com a dor necessária. Dor necessária, não sofrimento. Sofrimento é quem não tem sabedoria, quem não está ligado aos princípios divinos. Dor necessária é aqueles que procuram enfrentar todas as vicissitudes com equilíbrio, harmonia, amor e controle, perseverança, persistência, disciplina e atitude. Isto é vencer. O resto é ficar preso em sofrimento. Quem mais? Oi, meu irmão. Boa noite. Então, tem muita coisa que é do Chico mesmo, tem muita coisa que são inventadas, a gente precisa saber diferenciar, mas o que é claro e notório, que se essa humanidade sofrer uma despolarizar os conceitos nessa fase de revolução que nós nos encontremos, começou em 2012 e terminará 2042, na qual as crianças cristal estarão assumindo com toda a força, com todo o gás. Então, se a gente conseguir passar por esse processo de revolução de conceitos e paradigmas, nós vamos estar muito fortalecido perante ao governo oculto, que está sendo muito enfraquecido. Muito enfraquecido. Quantas frentes de trabalhos com devoção estão trabalhando com migalhinha, enfraquecendo o governo oculto? E sabe por que está enfraquecendo? Porque a consciência coletiva está melhorando. É diretamente proporcional. Quanto uma consciência coletiva melhora, enfraquece o lado podre. Quando nós todos fomos politizados, trabalhar com sabedoria para eleger os nossos candidatos, vai ter uma seleção bem melhor, porque cada povo tem um governante que merece. Então o povo não tem moral para retirar os corruptos, porque é uma consciência coletiva que elegeu. É uma consciência. É uma consciência que ele está roubando, a gente fica chateado, mas se rouba aqui. Se rouba aqui. Então é moralista falso. Que é que não rouba lá, mas continua roubando aqui. Sonegando, comprando peça de roubada, jogando no bicho. Fazendo um monte de coisa. É uma sociedade hipócrita. É uma sociedade moralista falsa. Sabe? E todos nós temos as nossas conivências, de algum modo. Se está furando a camada de ozônio, a gente não está fazendo nada para diminuir. Nós estamos usando tudo que atrapalha. Se está desmatando, a gente está usando o que desmata. Se está poluindo, sempre um lixinho mal jogado sai da nossa mão. Então, por aí vai. Por aí vai.
E vem a raiva, a gente quer tirar na violência. E na violência fortalece o mal. A violência fortalece. Quer destruir, joga amor. Emana muito amor. Um destruir positivo, né? Um destruir Shiva. Ele destrói para renovar. Então, emanar muita luz, muito amor para esses irmãos, se conscientizar que eles estão se arrumando sarna para se coçar. E eles vão percebendo direitinho, com muita clareza, a lei da ação e reação. Porque até então eles não conhecem. Eles acham que o dinheiro pode tudo. O dinheiro compra tudo, o dinheiro protege de tudo. E não é isso. Aquele que não atingiu um referencial mínimo para permanecer numa nova era serão transmutados para outras moradas do Pai de acordo com a sua sintonia. Haverá muito ranger de dente. Então, que não nos preocupemos com o que os outros fazem. Tiramos lição daquilo que não gostamos para nossa melhora. E se pudermos ajudar, muito que bem, com palavras fraternas, emanando muita luz, e se não puder, que nos melhoremos. Esse é o tema da evolução, porque cada um está num nível consciencial, cada um precisa de um experimento como nós todos precisamos, para chegar até aqui, num patamar de esclarecimento um pouquinho melhor do que muitos, mas também passamos por deveras, por muitas encrencas, roubamos muito. Quem pode dizer que não foi um político corrupto? Quem pode? E nós estamos passando, e não temos o direito de desejar o mal, e sim não ser conivente e ajudar para uma sociedade melhor. Isto sim, mas não porque eles estão equivocados que eles não são filhos de Deus e nosso irmão. Eles são filhos de Deus e nosso irmão. E que um dia vão se despertar e vão passar por os resgates necessários. Quem mais? Pode mais. Criança cristal é o nome que se dá por esses seres de luz que estão chegando. Quando eles ficarem adultos, eles evidentemente que não vão ser mais taxados criança cristal. Os cristais, o cristal, é seu ser cristal, é um ser cristal. A gente fala criança cristal porque ainda não atingiu a fase adulta, mas são seres cristal. E esses seres cristal vêm do nível, terceiro ou quarto nível da morôncia. É um nível muito adiantado. Para que tenhamos uma noção de parâmetros, o Sat Sai Baba está no 7º nível da morôncia. Então essas crianças vêm 4º, 5º nível, beirando a um Sat Sai Baba, que é um mestre de luz. Não, eles podem vir de outro lugar, mas a maior parte dos cristais que estão vindo é das Pleiades. As Pleiades, os pleiadianos, eles são um raciocínio muito rápido. Numa canalização psicográfica, eles passam muito rápido. Numa psicofonia, ele passa muito rápido as mensagens. Então eles são, porque está em oitavas muito elevadas. Alcione, Sírios, Mendes, Atlas, Órion, tudo é Pleiades. Eles vêm de oitavas bem superior, quase no final da morôncia, para passar para o mundo espiritual. E essas crianças que estão vindo, muitas delas foram nossos mentores da onde estavam. Essas crianças que vêm
Geralmente quem recebe essas crianças são seres índicos. Índicos são casais índicos que estão preparando o terreno para a criança cristal. E o meio não importa, ela pode nascer numa comunidade, pode nascer na África, pode nascer onde for. Muitas delas, a maior parte delas, não se destacarão como mestres, não aparecerão, trabalharão na surdina, debaixo do pano, exalando amor, modulando, e com exemplos, sabe? A maior parte. E tem alguns que destacarão, muito poucos. Então, aonde estiver, estão ramificando essa malha magnética da energia multidimensional, através das suas vibrações amorosas, através da sua luz, através da sua força, da sua energia. Tudo isso elas estão já começando a ganhar força. A gente vê criança 3, 4 anos aí falar cada coisa que a gente fica abismado. 4, 5 anos tocando um piano que isso não se via antigamente. Então elas vêm já com essa postura. Eu estava assistindo um vídeo, tinha uma criança numa igreja, não sei qual o segmento religioso, e ela estava... Um maestro, entrevistaram um maestro, falou direitinho como um maestro profissional rege uma orquestra. Ela estava fazendo assim, todo gesto, toda coisa. Foi impressionante, acompanhando todo o ritmo da música. Tinha o quê? 3 anos. Que explicação que nós vamos dar? A criança já vem com todo esse cabedal, com toda essa força. E quando eles vão despertando, isso daí vão ficando muito claro. Vai aparecendo muitas invenções para facilitar a humanidade, vai aparecer muitas ideias revolucionárias que transmutarão esses conceitos com mais Mahatma Gandhi, sem guerra, só na base do amor, na base da inteligência e sabedoria. Isto é nova era. E aqueles entre nós que for aproveitando todo esse legado deixado pelos mestres e se inspirando nessa energia que está ao nosso alcance, com certeza absoluta, nós vamos atingir patamares elevados de oitava superior muito em breve. Quem mais? Gostaria de saber um pouco desse caminho que nos leva a essa ascensão. Um pouquinho, como é que a gente faz para começar esse processo? Primeiro lugar, o mais fundamental, acima de tudo, é se autoconhecer. Porque se você não se conhece, se eu não me conheço, eu não sei das minhas virtudes e fraquezas. Eu serei e ficarei muito influenciável. Segundo lugar, conhecendo, trabalhando para transmutar as negatividades que existem em você. Se você se conhece, você vai perceber o orgulho, a ostentação, todos nós. Mas sem o autoconhecimento a gente não percebe com clareza. Se alguém fala assim, você está muito orgulhoso, logo o ego manifesta. Orgulhoso é você e sua mãe. Não aceita muito. Então, se houver a humildade para o autoconhecimento, a gente já vai perceber as nossas virtudes, são muitas, e as nossas fraquezas. Com as virtudes nós vamos trabalhar as fraquezas. O que é trabalhar com as fraquezas? É reforma íntima, burilamento, é se sutilizar, é evoluir, manifestar luz. Aí você está atingindo ou acessando uma coluna ascensional e você vai interligar com Antakarana,
através dos logos, recebendo códigos de sabedoria, e é uma crescente. A manifestação do ajustador de pensamento, a formação da Merkaba, aí tudo é uma crescente. Um desdobramento consciente, através de um holograma, numa multilocação, e aí é uma crescente. Então, é básico se autoconhecer. E como que a gente se autoconhece? Fazendo reflexão diária. Como está a minha vida, como eu estou dormindo, como eu estou me alimentando, como eu estou acordando, como eu estou me alimentando, quantas lágrimas eu estou enxugando, quantos sorrisos eu estou dando. Como é o meu relacionamento com as pessoas, o que as pessoas falam sobre mim. Então, tudo é um apanhado. Se a gente fizer 3 minutinhos de reflexão diária no final do dia, nós vamos percebendo, nós vamos nos autoconhecendo. E saindo do Maria vai com as outras e tendo personalidade, sabendo que o nosso potencial e as nossas virtudes e as nossas fraquezas. Então esse é o caminho ascensional. Esse é o caminho de manifestação do amor do Pai que existe dentro de nós. É a manifestação da luz. Quem mais? Isso. Essa divisão de um criado em Avona, outro como ser avonal, mortal ascendente. Então, por que esse critério de Deus? Só Ele que sabe. Mas dá para deduzir que é uma troca, é uma experiência nossa como mortal ascendente, depois de adentrar como absonito em Avona, é uma troca de avonal. E também os micas criadores são avonais que estão no nosso meio, fazendo uma troca, criando. Eles manipulam a energia do Pai. Deus cria o espírito, eles criam o corpo. Deus cria a árvore, ele dá forma à árvore. Deus cria a energia e dá forma à energia, à árvore, alguma coisa. Então são mica-criadores. E quando a gente retornar a Avona, entrar em Avona, seremos seres absonitos, trocaremos experiência com seres avonais. Isso que a espiritualidade explica. Dá uma impressão que eles são melhores do que nós, né? Não se trata disso. Se trata uma experiência que cada um precisa passar, porque tem linhagem diferente de criação. Tem os anjos, arcanjos, serafins, querubins, são tudo diferente, linhagem diferente. Pássaro não entra na linha humana. Então, naquela listagem ali, se ficar mais ou menos, aquela painel que está ali, não precisa ficar muito tempo estudando aquilo, não. Uns 53 anos, 24 horas por dia, vai dar para entender alguma coisinha. É tudo que está no livro de Urantia, aquilo ali. É a sequência da evolução do ser humano. Então é muito complexo, nós não temos capacidade ainda de absorver tantas informações, mas o que der vamos absorvendo, vamos tentando decodificar. Agora, à medida que a gente expande a nossa consciência, vai melhorando o entendimento. E sentimentos. A gente gera muitos sentimentos. Há momentos na vida em que as pessoas se deixam influenciar por certas palavras ou atitudes. São forças negativas a impelir uns para com os outros, de modo a aprenderem a ciência do perdão, respeito e amor. Em cada renascer, as pessoas são reunidas através dos laços kármicos
procedentes de existências passadas, porque ninguém se reúne a ninguém por simples acaso. No entanto, a capacidade de entendimento é ainda muito pequena devido ao esquecimento do passado, permitindo que qualquer atitude brusca ou leviana magoe, trazendo sentimentos de revide. Sentimentos desarmônicos ou violentos geram raios mortíferos que, penetrando mente e coração, provoca desarmonia física, mental e emocional. A raiva ou a mágoa pode provocar o ódio, força destrutiva que distancia a pessoa da paz e semeia energias antifraternas ao redor dos próprios passos. Importante ter atenção constante e ampliar os conhecimentos edificantes, pois só pelo saber é possível atentar para os atos do cotidiano, mesmo os mais insignificantes. Como cada um é responsável pelas suas ações e opções, é sábio buscar o equilíbrio no falar, no pensar e no agir. As dificuldades são lições de aprendizados para o reajuste. Tudo que esteja em desarmonia, devido ao descuido e à indiferença. Não existe dor sem causa ou justa procedência. Ela é flor semeada no jardim do tempo por não terem sido arrancadas das ervas daninhas dos maus procederes. É preciso limpar e higienizar os sentimentos prejudiciais, acalmando as tempestades mentais e emocionais, sementes nocivas a um bom plantio de fraternidade e amor. As incompreensões no que diz respeito à vida e as obrigações que dizem respeito ao bem comum é que tem possibilitado os desregramentos nas escolhas e atitudes. Ninguém renasce para a inutilidade. A vida é dádiva bendita para que haja renovação constante. Então, quem se posiciona nas simples condições de observador perde a maior valiosa oportunidade de mudar, expandir e fortalecer sentimentos, progredir sem desânimo, avançar sempre com alegria e bom ânimo, amparando e auxiliando os que ainda não despertaram para si mesmo. Deve ser o grande objetivo da vida. Tudo passa, tudo se transforma, e assim também acontece com os sentimentos que precisam de renovação constante para o bem. Quem faz o bem ao próximo auxilia a si mesmo. Quem faz o bem ao próximo auxilia a si mesmo. Então, está claro. E quando a gente tem o amor verdadeiro, manifesto em nossa matriz, a gente ama, quer ver o bem, quer fazer o bem para o nosso semelhante. Isto é estar conectado com a energia do Pai. Isto é vibrar numa energia do Pai. Isto é se tornar um ser multidimensional, sair da frequência tridimensional, aonde o ego é soberano sobre a psique humana. Eis a questão.
Pergunta. Pergunta para ir para o YouTube. Nós estamos preparando as palestras para... Então, precisa ter discernimento para saber o que é importante. Porque gente boa por aí está cheio, mas gente enganadora, que quer levar vantagem sobre essas, do que diz respeito à religião, está cheio. Está cheio de gente querendo levar vantagem. E como a gente sabe diferenciar um falso profeta? Quando a gente está enfraquecido, fica fácil de ser manipulado, subjugado pelo falso profeta. Quando a gente estuda, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente percebe e decodifica realmente os ensinamentos de Jesus e de tantos outros mestres, a gente se fortalece no que tange à subjugação, a manipulação dos falsos profetas. Aí vai ser muito difícil o falso profeta ganhar espaço. Ganha espaço na ignorância da humanidade, porque a humanidade está muito ignorante espiritual ainda. Quem? Eu não tenho não tenho muito conhecimento sobre ele, não. E também eu não seria o indicado para avaliar ninguém. Mas a gente fala assim, o Laércio, não foi uma avaliação, não foi um julgamento. O que eu percebi nele é que está faltando a parte espiritual, porque conhecimento ele tem muito. Ele associa muito a energia, a física quântica, e isso ajuda muito para esclarecer muita coisa, menos o espiritual. Então, devagarzinho, esses seres vão percebendo que precisa dessa conexão espiritualidade e ciência. E os médicos e os psicólogo, os pediatras, muitos já estão se associando com a espiritualidade. Isto quer dizer o quê? Que um pediatra não vai estar receitando para uma criança carne, fígado, músculo, porque a criança precisa dessa... o psicólogo não vai receitar um remédio, vai receitar fisioterapia, vai receitar trabalhos manuais, não vai entender como uma hiperatividade de uma criança, não vai receitar remédio, vai receitar outras coisas para que possa manifestar aquela energia através de psicologia propriamente dito. Isso é fundamental. Isso vai ajudando no despertar dessas crianças que estão vindo. E está cheio. Eu conheço muitos psicólogos ligados à espiritualidade, muitos pediatras, muitos terapeutas já ligados, e cada vez vai indo mais. E Deus permita que chegue logo nos cientistas ligados à espiritualidade, aí vai facilitar muito para a nossa humanidade. Mas tudo no seu tempo. Quem mais? A respeito das canalizações que são feitas, existem vários lugares que falam que existem as canalizações que recebem. Como que a gente consegue identificar uma verdadeira canalização? Você está fortalecido, você está com bons propósitos, porque não importa se foi comandante Astacheran, Sananda
ou Deus, ou Arcanjo Miguel que transmitiu aquela mensagem. Importa o conteúdo da mensagem. E se naquela mensagem tiver alguma coisa que não lhe agrade, e as outras lhe agradem, delete aquilo que não te agrade e aproveita. Então não importa de onde vem, importa o conteúdo da mensagem. Porque muitos canalizam alguém da falange do comandante Astar Sheran, muitos canalizam momentos felizes e momentos que o médium está numa baixa autoestima, num cansaço, numa raiva e alguma coisa, passivos de interferência. Mas assim, a pergunta que eu fiz é assim, como é que são feitas essas canalizações? Porque existe muito animismo, gente que inventa, gente que... Por isso que... Essa informação, então existe um filtro assim, nesses locais que fazem essa captação dessa canalização, existe algum filtro, alguém que assessora, alguém que tem essa... Vamos analisar aqui. Para uma pessoa entrar na psicografia, primeiro ela começa a treinar na escolinha. Faz um monte de psicografia, passando tudo que ela percebe. Chega até a mim. Não, antes passa para o coordenador. Quando o coordenador acha que está razoável, o conteúdo, a caligrafia, enfim, a essência, passa para mim. Eu avalio, levo para a espiritualidade. A espiritualidade pode deixar ela psicografar. Pode soltar. É assim que funciona. Uma pessoa começar na apometria aqui, ela passa para a escolinha. Depois passa para outro dia e assim vai indo. Avaliação minha e da espiritualidade. Então, assim que deve proceder em todas as casas de luz séria, é assim, não avaliar porque eu sou dirigente, eu tenho a voz da verdade. É nada. Eu sou passivo de erro. Cada palestra, cada colocação minha é avaliada pelo plano espiritual e eles me auxiliam naquilo que eu não fui feliz na colocação. Sempre para melhorar. Então é assim que funciona. E em tudo que você ouve, tudo que você lê, perceba o nível de consciência que você está e perceba se aquilo está te ajudando a ser uma pessoa melhor ou não. Ou não. Se está confundindo a sua mente, se está trazendo medo, sai que é fria. Você não está no lugar certo, você não está acessando coisas boas para você. Mas está te ajudando a expandir a consciência, se está te ajudando a ser uma pessoa melhor, você pode ter certeza que o cosmo conspirou. Oi, meu irmão. Então, aí vai de cada um. Assim. Essas forças trevosas, elas infiltram em tudo. Chegaram a falar que Tessa Sai Baba era pedófilo. Aí você vê o quanto que eles querem infiltrar. Ele não conhece obra, não sabe de onde vem, chuta, fica chutando. Fica querendo destabilizar uma força da luz e não destabiliza. Não estabiliza. O primeiro lugar, a luz não teme as trevas. Segundo lugar, a luz não guerreia com as trevas. Terceiro lugar, a luz ajuda as trevas. Eis a questão. Então, a gente trabalha com falange trevosa aí todos os dias. E o plano espiritual não tem um santo trabalho que não nos oriente para ter muita compaixão e muito amor por esses irmãos. Nunca, o nosso trabalho tem que ser firme, mas com amor.
não firme para desprezar, menosprezar, porque eles são filhos de Deus que estão equivocados nesse momento, como nós estamos equivocados para muitas outras coisas e não queremos ser desprezados nem maltratados por alguém que está acima de nós. Isto a luz respeite muito. Quem mais? Então estamos chegando ao fim da palestra e no dia, a semana que vem, no dia 7, vai ser a última palestra até nós vamos retornar com palestra no dia 18/4. Então vai parar 7/3 e volta 18/4. Nesse inteirinho nós estaremos realizando trabalhos espirituais e vamos dia 14 para a Ásia, primeiro para a Inglaterra, depois para a Índia, Nepal e Tailândia. Aí retornaremos, ficaremos na Inglaterra e voltaremos lá para o dia 14. E o trabalho vai ficar normal, com cura e cirurgia. Só não vai ter palestra e cirurgia de terça-feira e o atendimento de quarta-feira. Alguma pergunta? Então, esse trabalho nós começamos na Europa, eu e uma canal, e começou ajudando o plano espiritual a ancorar energia para estabelecer um portal, porque extrafísico está tudo pronto, mas precisa de uma conexão com o físico para estabelecer uma malha magnética abrangendo todo o planeta. E cada local a gente vai e se conecta com os mestres e eles fazem um trabalho que nós nos preparamos, 10 anos de preparo para realizar esse trabalho. Esse portal só existe para dar sustentação a esse trabalho, essa missão que viemos fazer. Então nós fizemos um portal nos Alpes, na Alemanha, aí andamos tudo por lá, Suíça, Itália, República Tcheca, Áustria, tudo ramificando. E fomos para Estados Unidos recentemente e fizemos Las Vegas, Grand Canyon, Salt Lake City, Teton Village, Yellowstone, foi outro portal Yellowstone, São Francisco, aí no meio Reno, Tilfall, Backfield e voltamos para Las Vegas. E dessa vez vai ser uma puxada maior. E a próxima está por vir em setembro. Vai ser outra caminhada. Então cada ponto é um ancoramento energético estabelecendo um portal chamado de cristal. Cristal instalando um cristal. Na verdade é um portal que vai ramificando para toda a Terra, Mãe Terra Gaia. Hein? Aqui nós lemos aqui que cada hierarquia, deixa eu ver aonde está escrito, não sei onde está escrito, cada hierarquia está fazendo parte dessa engrenagem. Você, na sua missão noturna, você está fazendo parte dessa engrenagem. Então não existe alguém rei da cocada preta. Tudo é uma engrenagem. Tudo é uma engrenagem para formar malha cósmica. Então cada um participa do seu jeito, ligado à sua hierarquia. Então tudo é engrenagem. Tudo. E quem se destaca mais na luz é quem vibra mais no amor incondicional. Não pelo que ele faz, e sim porque ele exala. Como ele faz, não o que ele faz.
Porque na luz, esses mestres de alto quilate, eles têm a humildade de te iguala a você, alguém que está começando agora a sua caminhada espiritual, e eles estão igualzinhos, eles não se julgam o maioral. Essa humildade, sabe? Agora a luz que exala nele é por causa do amor que ele exala, por causa da compaixão e tal, e nós estamos chegando devagarzinho. Então vamos colocar o mantra. Jai Jagadanbe